Fala pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações do Flamengo que encerrou a preparação para pegar o Palmeiras nessa quarta-feira, jogo 8 horas da noite, tá bom? Não demole no horário, muita gente achando que o jogo será 9h30 da noite, não. Está marcado para começar 8 horas da noite lá no Maracanã, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo de volta, obviamente, será no Allianz Parque na semana que vem. E aí o Tite finalizou a preparação e esboçou o time titular. Muita gente espera que Léo Ortiz seja titular, tendo em vista que ele fez uma grande atuação jogando como zagueiro na última partida do Flamengo, que foi diante do Atlético Goianiense. Será que ele será titular? Eu vou contar para vocês no vídeo de agora. No vídeo de agora também tem assunto Cuejá, que muita gente tratou aí como possível reforço do Flamengo. Michael também, outro jogador que está na Arábia, que a torcida do Flamengo sempre pede a contratação. Será que o Flamengo vai entrar nessa briga? Tem também renovação de Lohan. Vamos trazer novidades envolvendo esse assunto. Tem também a compra do estádio, a compra do terreno para a construção do estádio próprio do Flamengo, aprovada em reunião do Conselho Deliberativo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Vamos para as informações. Corinthians se acerta com o Cuejá e aguarda a resposta do Al-Shabaab. O Timão acertou salários e luvas com um volante colombiano de 31 anos para um contrato de 3 anos, com opção de renovação por mais um em caso de metas atingidas. Para o Al-Shabaab, a proposta de 4 milhões de dólares, dá um pouco mais de 22 milhões de reais, parcelados em 3 vezes, porém, o Corinthians não descarta pagar à vista. A diretoria alvinegra aguarda uma resposta nos próximos dias. Gente, eu tô rindo, porque na boa, o Corinthians parece aquele seu colega, aquele seu conhecido, que deve todo mundo na praça, tá devendo a Deus e o mundo, mas vive postando foto no Instagram, viajando, comprando coisas caras, comprando carro novo. Esse é o Corinthians. Se vai dar certo ou errado, o tempo irá dizer, mas obviamente a tendência de dar errado é muito grande. Mas esse é o Corinthians. E não é nenhuma surpresa o Cuejá ir para o Corinthians depois da chegada do Ramon Dias. Ramon Dias é apaixonado pelo Cuejá, pediu a contratação dele nos tempos de Vasco, na ocasião a 77 não aprovou. Outro jogador que está na Arábia e pode retornar ao futebol brasileiro é Michael, atacante Michael, aquele que teve sucesso aqui com a camisa do Flamengo. E, segundo o site Meu Timão, o Corinthians enfrenta concorrência de Flamengo e Cruzeiro pela contratação de Michael. O atacante tem um acordo para rescindir o contrato com Al Hilal depois da Supercopa Saudita, que acaba no dia 17 de agosto. O Timão está disposto a usar parte dos 57 milhões de reais, verba que a patrocinadora Master disponibilizou para reforços, para dar uma compensação financeira ao Al Hilal para ter Michael quanto antes. A informação que eu tenho do lado do Flamengo é: não entraremos em leilão por nenhum jogador, seja Michael, seja qualquer outro jogador. Também não me falaram que o jogador não interessa, mas também não me falaram que o jogador interessa. Eu entendo esse discurso, porque se falar agora, o jogador não interessa, daqui a 20 dias contrata o jogador, eu fico mal aqui perante aos meus inscritos e seguidores aqui nas redes sociais. Mas Michael é um nome que agrada muita gente no Flamengo, a gente sabe disso. Porém, tem muita coisa ainda para ser definida, tem o Corinthians aí que está disposto a investir pesado. Fato é que a saída de Michael lá do Al Hilal está bem encaminhada de fato. O Al Hilal, embora veja no jogador, é um jogador de muito potencial, mas quer abrir espaço ali para estrangeiro e quer uma contratação mais midiática, digamos assim. De fato, o Michael não é tão midiático, não é nível Neymar, por exemplo, mas dentro de campo sempre correspondeu. Lembrando que o Al Hilal é treinado pelo técnico Jorge Jesus. Falando de Flamengo, ontem à noite, atualizando aqui, ontem em reunião do Conselho Deliberativo, foi aprovado o fato do Flamengo poder entrar no leilão que vai acontecer nessa quarta-feira para comprar o terreno lá do gasômetro para a construção do estádio próprio. Em plena maioria, foram 602 votos a favor para a compra do terreno e apenas 33 contras. Então, assim, um marco histórico. O que eu falei hoje no SBT, vou repetir aqui. Você, torcedor rubro-negro, você tem que ficar feliz. Nós, e eu vou me colocar aí porque eu sou torcedor do rubro-negro, estamos vivenciando um marco histórico. O Flamengo está dando o primeiro grande passo, de fato,
para poder construir o estádio próprio. Tudo bem, a construção, iniciando até acabar, vai demorar aí pelo menos uns 6 anos. Mas o que são apenas 6 anos para quem esperou mais de 100 anos? Só falta isso para o Flamengo, ter um estádio próprio. E esse estádio não vai ser um estádio qualquer. Não vai ter capacidade de 20 mil, não. Capacidade para 80 mil pessoas. Será uma arena linda, belíssima. E o torcedor carioca ele tem que ficar feliz, porque vai valorizar demais aquela região que hoje é pouco valorizada. Seja o torcedor rival do Flamengo, que mora por lá, que tem comércio por lá, tem que ficar feliz. É um marco histórico. E o Flamengo está fazendo isso tudo sozinho, através de uma reestruturação financeira que começou em 2013, quando o Flamengo teve que devolver o Wagner Love a um clube russo, porque não tinha condições de pagar o salário do jogador. Hoje, em 2024, 11 anos depois, o Flamengo vai tirar do próprio bolso o dinheiro, a verba para comprar um terreno, que não será barato, para a construção do seu estádio próprio. E óbvio que com esse estádio próprio, o faturamento do Flamengo vai crescer e muito. Vai ser absurdo, tem venda de name rights, renda, tem muita coisa. Então, parabéns a todos os envolvidos e você, torcedor rubro-negro, bata no peito e diga, eu estou vivenciando isso tudo que está acontecendo. É um marco histórico. Falando de Lohan agora, o Lohan que nesse momento o jogo tem 4 minutos, 6h34 da noite, a partida do Sub-20 do Flamengo contra o São Paulo estava prevista para começar às 6h30, então ele provavelmente já está em campo, ele está atuando novamente pelo Sub-20, porque no elenco profissional ele não está sendo utilizado, então para não perder ritmo de jogo, ele vai atuar pelo Sub-20, tem até a possibilidade de jogar o Mundial Sub-20 previsto para agosto, se eu não estou enganado. E, apurando a situação do Lohan, uma pessoa do Flamengo me disse o seguinte, Vene, os empresários nos enviaram uma contraproposta, nós vamos analisar essa contraproposta da renovação de contrato. Eu não vou falar valores, eu também não perguntei valores, não quero saber quanto o Lohan vai ganhar, mas perguntei tempo de contrato. Nessa contraproposta, o Lohan e seus empresários estão pedindo um contrato até o fim de 2029. É isso mesmo. Eu vou até reler a conversa aqui. É isso mesmo, até o fim de 2029, que o Lohan e seus empresários estão pedindo nessa renovação de contrato. E agora o Flamengo vai avaliar os pedidos, as cláusulas e depois vai dar uma resposta aos representantes do atleta. Então a negociação continua. Para mim o Flamengo tem que renovar com o Lohan. É um potencial, é uma joia, a verdade é essa. Embora o Tite não esteja utilizando o Lohan nesse momento, assim como em outros momentos não utilizou o Matheus Gonçalves, e o Matheus Gonçalves jogou pelo Sub-20, nesse momento é o Lohan que não está sendo utilizado. E faz parte, é um garoto de apenas 18 anos, recém-completado 18 anos. Tem muito a evoluir, obviamente, mas é uma joia, um potencial absurdo. E você, torcedor do Flamengo, não faça parte da galera que quer, entre aspas, queimar o jogador, vaiando o jogador. Não, faz parte. Ele está ali para aprender mesmo e é agora que ele vai aprender. Para finalizar nosso vídeo, galera, escalação do Flamengo para pegar o Palmeiras nessa quarta-feira. Pois é, Tite esboçou o time titular. Boas notícias, De La Cruz e Bruno Henrique treinaram normalmente, estão à disposição. Boas notícias para o técnico Tite. E, segundo apuramos, o Tite esboçou o Flamengo da seguinte maneira. Matheus Cunha confirmado no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno na zaga e Léo Pereira a seu lado, Ayrton Lucas na lateral esquerda, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. Então, de fato, eu vou ser bem sincero, eu achei que ele fosse colocar o Wesley na lateral direita, colocou o Varela, o que não é nenhum absurdo, a verdade é essa, tudo depende da estratégia dele, taticamente falando. Com o Varela, eu acho que o Gerson vai ter que explorar mais a ponta direita ali, por exemplo, porque ele não vai ter o Luiz Araújo, pelo menos nesse time titular aqui. Com o Ayrton Lucas precisa se entender bem ali com o Cebolinha, porque o Ayrton Lucas é um lateral que ataca muito, eu esperava que ele fosse colocar o Vinha. Na zaga, eu queria que ele colocasse o Léo Ortiz, mas eu não esperava isso, eu esperava que, de fato, ele fosse colocar Fabrício Bruno e Léo Pereira. De resto,
É isso mesmo, esse é o time titular. Cebolinha, embora tenha feito uma partida abaixo contra o Atlético Goianiense, mas é um jogador que desde a chegada do Tite tem se destacado bastante com a camisa do Flamengo. Vídeo cheio de informações, temos boas notícias relacionadas ao time do Flamengo para pegar o Palmeiras na quarta-feira pela Copa do Brasil. Tem treta do Gabigol com jornalista e jornalista super conceituado, que eu respeito demais. Antes que muita gente pense, é o Mauro César. O Mauro César é conceituado, eu respeito demais, mas não é treta do Gabigol com o Mauro César, é com outro jornalista. A gente vai falar sobre isso, porque esse jornalista cravou o Gabigol no Palmeiras em 2025. O Gabigol veio a público responder, o jornalista respondeu, uma treta danada nas redes sociais. Tem também números importantes do Gabigol, tem absurdo que estão fazendo com o Flamengo, a gente não pode deixar de falar isso. A arbitragem é lamentável, a arbitragem do futebol brasileiro, e também tem a decisão do Tite em manter Matheus Cunha no gol na Copa do Brasil. Vocês concordam? Discordo, a gente vai falar sobre isso também. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes, galera, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e fazer o canal crescer cada vez mais como o Flamengo vem crescendo no Campeonato Brasileiro. Se quiser colaborar de maneira financeira, meu muito obrigado desde já. O Pix está aí, ó, na descrição. Vamos para as informações. Vou começar falando dessa decisão do Tite em manter o Matheus Cunha. Ontem, na entrevista coletiva, ele confirmou que colocou Matheus Cunha contra o Atlético Goianiense para dar ritmo de jogo ao jogador e vai manter a palavra, o combinado que ele teve com Matheus Cunha no começo da temporada. Matheus Cunha será o goleiro na Copa do Brasil e ele vai manter esse critério para o jogo de quarta-feira contra o Palmeiras, mesmo sendo um adversário extremamente difícil. Eu, particularmente, não concordo com essa decisão do Tite. Bacana, legal, ele querer ser coerente, ele querer manter a palavra dele com o jogador, para não perder a confiança do jogador. Mas ele é treinador do Flamengo e, para mim, ele tem que pensar no melhor para o Flamengo, não o melhor para, entre aspas, a vaidade, ou o ego, ou o consciente dele. O melhor para o Flamengo, na minha opinião, é o Rossi jogar. E temos que levar em consideração que uma das principais virtudes do Rossi, se não a principal virtude, é pegar pênalti. Ele é um bom pegador de pênalti. E Copa do Brasil é uma disputa mata-mata, eliminatórias. Isso, o que quer dizer? Pode ir para as penalidades máximas. E aí o Tite vai fazer o quê? Vai tirar o Matheus Cunha para colocar o Rossi quando for para as penalidades máximas? É óbvio que não. Ele nunca vai fazer isso. Acho legal, acho até que o Tite, nesse quesito de administrar elenco, gerir elenco, é muito bom no que faz, mas esse excesso de demagogia, eu não concordo não, de verdade. Para mim tem que pensar no melhor para o Flamengo. E o Matheus Cunha, ele sabe que o melhor para o Flamengo é o Rossi ser titular. O Rossi é melhor que ele. Não custa nada lembrar que no ano passado, quando o Flamengo foi eliminado na Libertadores da América para o Olímpia, muito por culpa do próprio Matheus Cunha, que de 3 gols que o Flamengo levou, 2 você bota aí na conta dele. Então, acho que o Tite erra. Vamos torcer para o Matheus Cunha dar conta do recado, não comprometer, porque, de fato, nessa decisão eu acho que o Tite errou. E você, o que pensa? Acha que o Tite está certo, está errado? Quero a sua opinião. Pode comentar à vontade, isso aqui é uma democracia, claro, sempre com respeito. Agora vamos falar do absurdo que estão fazendo com o Flamengo. Só para contextualizar, ontem o Luiz Araújo levou um cartão amarelo. Olha o cartão amarelo que ele levou, porque eu não posso botar a imagem aqui, porque o YouTube não permite, senão eu acabo perdendo a monetização no meu canal. Mas na imagem que a gente pôde ver em vários veículos, inclusive eu vi lá na TNT, o Luiz Araújo levou cartão amarelo porque o árbitro, Gustavo Bauerman, achou que o Luiz Araújo fosse ser substituído na entrada do Gabigol, mas o Luiz Araújo não iria sair. E o árbitro achou que ele estivesse fazendo cera, enrolando para sair. Aí o árbitro foi lá e deu cartão amarelo para ele. O Luiz Araújo ficou revoltado, falou com o Gerson, o capitão, o Gerson reclamou com o árbitro, mas de nada adiantou. E aí eu fiquei esperando sair a súmula. Ontem eu até divulguei a súmula, ontem à noite mesmo, horas depois do jogo. Na súmula, ele colocou que o Luiz Araújo levou cartão amarelo por reclamar e protestar contra a arbitragem. Isso nunca aconteceu. O Luiz Araújo nem faz isso.
de reclamar e protestar, muito pelo contrário, é um cara extremamente educado dentro de campo. Ele não fez isso. Aí o árbitro, ao invés de voltar atrás e perceber que errou, ele bota uma mentira na súmula, dizendo que o jogador levou cartão amarelo por reclamar e protestar contra a arbitragem, sendo que isso não aconteceu. E por que eu estou falando disso? Porque o Luiz Araújo, que estava pendurado por conta desse cartão amarelo, não vai jogar contra o São Paulo. E o Luiz Araújo ficou revoltado, está revoltado, inclusive se manifestou nas redes sociais, porque ele seria titular contra o São Paulo. Isso já estava definido, inclusive. Era só ele não levar esse cartão amarelo porque ele estava pendurado. Por conta disso, ele ficou revoltado, está revoltado até o momento. Acho até que a diretoria do Flamengo deveria correr atrás nos bastidores para tentar cancelar esse cartão amarelo, porque não é justo. O árbitro mentiu na súmula e nada vai acontecer com esse árbitro. Alô, CBF, vamos acordar. Isso é um absurdo, isso atrapalha demais o Flamengo. Isso atrapalha o planejamento, a estratégia de um treinador. Dito isso, vamos falar do Pedro, que é responsável por 36,84% dos gols oficiais do Flamengo na temporada até o momento. O Flamengo tem 76 gols marcados e só o centroavante em gol oficial tem 28. Em 2023, a sua melhor temporada, a mais goleadora, ele fez 35. Ou seja, é questão de tempo para ele fazer pelo menos 7, igualar, e fazer 8 e ultrapassar essa marca. Pedro no Flamengo, em 2024, 30 gols em 40 jogos. Mas isso aqui, levando em consideração os 2 gols lá dos amistosos, que não são jogos oficiais. Jogo oficial, ele tem 28 gols. Se for levar em consideração os 2 amistosos, ele tem 30 gols. Em 2023, ele fez 35 gols em 61 jogos. Em 2022, 29 gols em 59 jogos. Em 2021, 18 gols em 46 jogos. E em 2020, 23 gols em 54 jogos. Então, o Pedro, de fato, tem sido aí um jogador extremamente importante. Então, entre ele e o Gerson, qual é o melhor jogador do Flamengo no Campeonato Brasileiro até o momento? O Gerson está comendo a bola, mas o Pedro vive uma fase muito goleadora e eu fico na dúvida. Quarta-feira é Copa do Brasil, Flamengo e Palmeiras no Maracanã. E o Flamengo tem uma boa notícia. O Estevão sofreu uma nova entorse no tornozelo e vira problema para o Palmeiras. O meio atacante se machucou no jogo contra o Vitória no sábado e teve a lesão diagnosticada após exames. Caso gera maior preocupação do que o último problema que ele teve no tornozelo, que deixou o jovem fora por uma semana. Por outro lado, o Abel Ferreira terá os retornos de Murilo e Mike, 2 jogadores importantes. E por falar em Palmeiras, temos treta envolvendo jornalista e Gabigol, porque ontem o jornalista Benjamin Bach, um cara que eu respeito demais, super conceituado, ele inclusive tem um programa no SBT muito bom às sextas-feiras, ele cravou ontem, num programa que ele tem, se eu não me engano o nome é Domingol, que o Gabigol já se acertou com o Palmeiras para 2025, tudo certo, será jogador do Palmeiras a partir de 2025. Hoje o Gabigol foi e se manifestou. O Gabigol marcou o Benjamin no Twitter e botou: mentiroso, quer aparecer? Te dou essa moral também. E aí o Benjamin não deixou barato e foi e respondeu o atacante do Flamengo: arrogante, eu quero aparecer, né? KKKKK. Eu que subi no trio elétrico e cantei música mandando o Tite se fu. Eu que postei foto querendo diminuir o Zico. Eu que estava com a camisa do rival e vazou sem querer. Estou andando para você, Gabigol. Tá aí, rapaz. Treta pesada entre Gabigol e Benjamin, mas estou falando isso para passar aqui para vocês a informação do Benjamin, que, segundo ele, o Gabigol vai ser jogador do Palmeiras a partir de 2025. E para finalizar, 2 assuntos aqui finais, o Flamengo encaminhou ao Conselho proposta de casa de aposta que renderá no mínimo 82,5 milhões de reais ao Flamengo. Segundo o GE, o departamento de marketing do Flamengo apresentará ao Conselho Deliberativo a possibilidade de obter um dinheiro novo para o clube. Trata-se do licenciamento de uma bet, casa de aposta chamada Flabet. A Flabet será operada pela PixBet, patrocinadora master do Flamengo, com quem o clube tem contrato até dezembro de 2027. É importante destacar que se trata de um licenciamento e não de um patrocínio.
Embora tenha o nome associado ao Flamengo, a Flabet reunirá jogos de todos os clubes em diferentes modalidades. O faturamento previsto pelo Flamengo é de no mínimo 82 milhões e meio de reais. A criação da Flabet tem como garantia a entrada de 10 milhões em 2024, 22 milhões e meio em 2025 e 25 milhões em 2026 e também 2027. Rapaz, é muita grana para o Flamengo, então esse acordo milionário aí que o Flamengo está encaminhando para o Conselho. Para finalizar nosso vídeo, galera, boas notícias no Flamengo. Nessa segunda-feira, De La Cruz e Bruno Henrique treinaram no campo com os demais jogadores, ficaram quase até o fim da atividade, ou seja, praticamente toda a atividade com os demais jogadores, e quem jogou mais de 45 minutos ontem não foi a campo. Então, Bruno Henrique e De La Cruz treinaram com jogadores considerados reservas nessa segunda-feira e devem reforçar o Flamengo na quarta-feira contra o Palmeiras. Lembrando que o De La Cruz foi à ausência no último jogo por conta de dores nos tendões e o Bruno Henrique está se recuperando de um problema no tornozelo já há um tempinho. Então, boas notícias no Flamengo. Agora a preparação total para o jogo de quarta-feira, jogo difícil pela Copa do Brasil. Com contrato vigente até 2026, o meia uruguaio Arrascaeta fez uma brincadeira nas redes sociais ao comentar sobre a previsão de inauguração do novo estádio do Flamengo em 2029. Aí não dá. Essa resposta descontraída reflete a expectativa não só dos torcedores, mas também dos jogadores em relação à nova casa do rubro-negro. Na tarde de terça-feira, Arrascaeta reagiu a uma postagem que mencionava a possível conclusão da construção do estádio no gasômetro para 2029. Recentemente, o Flamengo aprovou a participação no leilão do terreno do gasômetro, previsto para a próxima quarta-feira, com um lance mínimo de 138 milhões de reais. O clube já possui um estudo técnico de viabilidade para erguer o estádio, que teria capacidade para 70 mil torcedores. Durante uma grande celebração com a torcida na sede do clube, o presidente Rodolfo Landim expressou a possibilidade de adiantar a inauguração para 2028, caso os trâmites avancem rapidamente. Queremos tomar posse do terreno logo, mas o processo é demorado. O projeto e as licenças podem levar cerca de 1 ano e meio. Planejamos a inauguração para 15 de novembro de 2029, mas quem sabe não conseguimos antecipar para 2028, declarou Landim. Desde sua chegada ao Flamengo em 2019, Arrascaeta tornou-se um dos ídolos da equipe. O meia disputou 274 partidas, marcou 69 gols, deu 88 assistências e conquistou 12 títulos, incluindo 4 campeonatos cariocas, 2 brasileiros, 2 Libertadores, entre outros. Em uma entrevista recente ao canal Charla Podcast no YouTube, Landim elogiou o jogador uruguaio. Não sei o que acontecerá quando eu deixar a presidência, mas enquanto estiver no cargo, Arrascaeta não sairá. Ele está feliz no Flamengo, bem adaptado e casado. Nós gostamos muito dele. Para a partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, que acontecerá nesta quarta-feira no Maracanã, o técnico Tite confirmou a volta de La Cruz ao time titular. O uruguaio está recuperado de dores nos tendões de Aquiles e retornará como segundo homem do meio de campo. Gerson, por sua vez, atuará mais adiantado. A defesa contará novamente com Fabrício Bruno e Léo Pereira, enquanto Varela e Ayrton Lucas serão mantidos nas laterais. A provável escalação do Flamengo inclui Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. Bruno Henrique, que treinou com o grupo na última segunda-feira após se recuperar de uma lesão no tornozelo, não foi relacionado para a partida. O Flamengo adota cautela em relação ao retorno do atacante, que ficou fora dos últimos 4 jogos. Outro desfalque é o centroavante Carlinhos, que já atuou na Copa do Brasil pelo Nova Iguaçu e, portanto, não pode defender outra equipe no torneio. As informações sobre a escalação foram inicialmente divulgadas pelo jornalista Vene Casagrande e confirmadas pelo GE.